Esperar. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Hoje é o nosso sétimo encontro ao vivo, né, da série Consultoria Ágil. Hoje o nosso tema é construindo uma consultoria em estudo de viabilidade econômica. Lembrando que aqui eu tenho 1 hora para falar com vocês, então eu tento passar o básico, né, aquele esqueleto principal. E aí cada um, obviamente, né, chega em casa, faz o seu dever de casa de se aprofundar em cada área. Eu também estou muito acessível lá no nosso grupo de WhatsApp. Então, o papo aqui, né, é 1 hora ao vivo, às vezes a gente passa um pouco, mas depois pode varar à noite, amanhã a gente pode continuar falando sobre o tema, cada um pode trocar, né, trazer, compartilhar suas experiências. Então, o ideal é que todo mundo aqui evolua juntos, porque tem mercado e prosperidade para todo mundo. Então é isso, vou começar aqui a nossa apresentação. Quem quiser se apresentar no chat, falar de onde está falando, né? O Antônio Marques acabou de falar aqui que ele é de Angola, consultor organizacional e estrutural. Bem-vindo, Antônio Marques. Pessoal de Angola sempre presente nos eventos da Luz. Né? O João Felipe acabou de compartilhar a experiência dele, consultor na área de saúde. Então é isso, pessoal. Isso é ótimo, assim, né? Ver que eu sempre falo, né, para os consultores, pessoal, escolham um nicho, né, e sejam especialistas. Reinaldo sempre presente. Bem-vindo, Reinaldo. Sempre bom tê-lo com a gente aqui. Então vamos lá, né? Eu vou começar falando, né? Hoje vai ser bem direto. Todo mundo está vendo minha tela? Show de bola, então vamos lá. Hoje a gente vou fazer uma introdução rápida, né? Eu sempre faço, falar um pouquinho da luz, lembrar, né, por que que estamos aqui. Depois eu vou falar, né, o que que é um estudo de viabilidade econômica, mas de forma bem sucinta. Meu objetivo aqui não é, né, ensinar matemática financeira, os pormenores da coisa, mas é dar uma visão geral do para que que serve, né, quais são os principais componentes, né, tirar algumas dúvidas rápidas. E por último, falar assim, o que que eu considero o esqueleto base, né, uma consultoria em estudo de viabilidade econômica. E lembrando, pessoal, que eu não estou aqui para, né, a Luz ela é uma empresa que vende métodos de gestão, né, transformados em ferramentas simples, intuitivas, fáceis de usar. Eu não sou um cara que eu tenho a pretensão de falar aqui que eu sou o especialista em todos os métodos de gestão. O meu objetivo aqui é tentar esclarecer e trazer para troca. Então, se tiver alguém aqui que eu já faço consultoria em estudo de viabilidade econômica há 10 anos, por favor, se manifeste, vamos conversar, traz a sua experiência, porque a minha especialidade é ajudar consultores a ganharem escala, né? E nisso eu sou bom. Estudo de habilidade econômica, eu já fiz vários na minha vida, fiz, né? Sou um grande especialista, melhor do mundo? Talvez não, né? Mas eu consigo ajudar, né, dentro do contexto do estudo de viabilidade econômica, a dar escala para os produtos que vocês estão criando. Então, começando pela introdução, bem-vindo também, né? Giancarlo mora em Araguaína, trabalha com consultoria, desenvolvimento de sistemas e app. Quem tiver precisando de um sistema ou de um app, fala com o Giancarlo que ele está aqui no grupo. Então, falando da introdução, né? Primeiro, quem é a Luz, né? A empresa que hoje eu já sou sócio há muito tempo, mas hoje eu ocupo a cadeira de CEO. A Luz ela tem a missão de desenvolver a sociedade através do empreendedorismo, né? Então, nós acreditamos de fato que todo empreendedor é um verdadeiro herói. Empreender no Brasil é um ato heróico, empreender no mundo é um ato heróico, no Brasil acho que é mais difícil ainda. E todo empreendedor, para a gente, merece atingir o seu potencial máximo. Então, a Luz está aqui para isso. A gente não quer ver mais um mundo onde as empresas quebrem por falta de acesso a networking, ferramentas e melhores práticas de gestão, né? São problemas que, em teoria, estão resolvidos aí há alguns há 50 anos e as empresas continuam quebrando por, né, má administração. A gente quer resolver esse problema no mundo. E o legal de falar é que na nossa linha do tempo, né, eu já tive onde vocês estão, né, a Luz começou como um serviço personalizado, consultoria. Então a gente chegava no cliente, tentava entender que tipo de problema ele tinha e tentava resolver sempre de forma muito customizada. Né. A partir de um certo tempo, a gente começou a perceber que a gente precisava ganhar escala, né? Se a gente quisesse mesmo mudar o ecossistema empreendedor, né, desenvolver a sociedade, a gente não podia mais ter 5, 6 clientes, cada um dos sócios, e ser feliz com isso. A gente tinha que atender cada vez mais pessoas.
E a partir de 2009 a gente começou a tentar alguns caminhos diferentes, cara. A gente errou muito nesse caminho, né? Mas também acertou. A gente teve escritório de coworking para trazer o empreendedor para perto. A gente fez a primeira loja física de consultoria do Brasil. Tinha uma vitrine com as consultorias nas embalagens. O empreendedor entrava, ele escolhia, conversava com a gente. Mas a gente percebia assim que apesar do processo de venda, né, melhorar, o produto ainda não tinha escala e a gente precisava fazer alguma coisa a respeito. E a gente percebeu que as ferramentas que a gente usava nos projetos, elas tinham muito valor, né, para as empresas. Então, em 2013, a gente começou o nosso e-commerce de produtos digitais, né? Eu brinco, falo que era um e-commerce de métodos de gestão, né? Porque a gente empacotava esses métodos de gestão e entregava através de planilhas empresariais, principalmente. Na época, a gente achava que a gente ia atender diretamente o empresário, mas quem viu valor no que a gente fazia mesmo foi o consultor, né? Que também é uma forma de empreendedor. Então, o consultor, ele olhou aquilo como uma oportunidade de escala. E desde então, a gente tem tentado atender cada vez melhor consultores. Esse ano é um ano em que eu decidi que vai ser a nossa prioridade, né? Melhorar o nosso produto cada vez mais para consultores, né? Permitindo até que vocês tenham renda passiva através da luz. Por que não implementar uma ferramenta nossa, né? Cobrar ali uma mensalidade e ganhar dinheiro com a gente? A gente está aqui para permitir que vocês façam mais negócios e ajudem a gente nessa missão legal de desenvolver a sociedade através do empreendedorismo. E essa série Consultoria Ágil, ela foi criada, né, porque, particularmente, eu quero muito ajudar empresas de consultoria a passarem pelo que a gente passou, sabe? Terem cada vez mais escala e desenvolverem novas fontes de receita, né? A vida de consultor é muito pesada, né? Muita reunião, calendário cheio, tem que prospectar, tem que entregar projeto. E aí, quando você entrega mais projeto, né, você está mais atolado de trabalho, você deixa de prospectar. Quando você volta a prospectar, vira urgente, porque os projetos estão acabando, né? Tem aquela questão da falta de previsibilidade financeira. Então, tem que dar um gás na prospecção, mas já é urgente. Então, assim, eu quero ajudar vocês a acabarem com essa gangorra de foco, né? Tentar ter uma empresa com mais previsibilidade financeira, na qual o consultor ele passe a ser empresário, né? Ele tem aquela visão estratégica sobre o negócio, mas nem todo o processo precisa, né, necessariamente depender de horas operacionais do consultor. Então aqui a gente fala de criação de produtos, né, estruturação e otimização de processos e desafios comuns, né, na vida de consultores. Toda quinta-feira não, desculpa. Cada 15 dias, né? Quintas-feiras, 19 horas de Brasília, a gente entra aqui nessa sala e conversa sobre diferentes temas da consultoria. E agora entrando no nosso tema, né? Estudo de viabilidade econômica. Pessoal, quem for tendo dúvidas, vai botando aqui no chat. O Diogo está aqui comigo, ele também é da Luz, então, né, às vezes ele vai me interromper para eu responder uma pergunta mais relevante. Mas fiquem bem à vontade, né? Como eu falo sempre, a gente está aqui num encontro entre amigos, amigos de trabalho, consultores, né? A consultoria é parte integral da minha vida, né? Hoje em dia eu atuo cada vez menos no front de consultoria, né? Mas ainda assim eu lido com consultoria todos os dias, né? Através dos clientes da Luz. Então, né, fiquem bem à vontade. O que é um estudo de viabilidade econômica, né? Para a gente começar, bem básico, bem simples. O estudo de viabilidade econômica é uma análise que busca determinar se um projeto, investimento ou empreendimento é financeiramente viável, principalmente, né? Ou viável de forma geral, né? Até o João Felipe estava falando aqui da área médica, né? Como é mais complexa, então ali você envolve viabilidade técnica, viabilidade em vários fatores, né? Análise de riscos, viabilidade legal em muitos projetos. Então, às vezes, um projeto nesse sentido ele pode até ser mais encorpado. Mas, né, no nível mais básico, ele quer medir se o empreendimento, o projeto, ele é financeiramente viável. Então, esse estudo ele avalia se os custos envolvidos, né, a projeção de custos futura, em uma iniciativa, eles são justificados pelos retornos esperados, né, pela projeção de receitas, de entradas, né, e se aquilo cobre o investimento inicial e os próprios custos projetados. E aqui o estudo de viabilidade econômica ele tem alguns componentes, né?
A equação básica dele, né, ele mede se, né, você pega o investimento inicial que você vai fazer para iniciar um projeto, você coloca ele negativo e você soma ele simplesmente com a diferença entre as suas projeções de receitas, né, de entradas de caixa, subtraídos pelas suas projeções de despesas, né, de gastos, de forma geral, na verdade. Então você está medindo, né, se aquela projeção, né, que você vai ter de retornos futuros, ela cobre o seu investimento inicial. E você tem alguns indicadores, alguns elementos importantes, né, no estudo de viabilidade econômica. O primeiro deles é a taxa de desconto. O que que é a taxa de desconto? A taxa de desconto é uma taxa associada ao risco das projeções de fluxo de caixa. Então, ela é utilizada para trazer essas projeções para valor presente, né? No estudo de viabilidade econômica, muitas vezes ela é chamada de taxa mínima de atratividade. Então, você pega a taxa mínima de atratividade, aceita para aquele negócio ser viável e você traz as suas projeções a valor presente, né? Você desconta essas projeções futuras. Depois eu vou falar sobre isso também, né? Por que que a gente desconta essas projeções, né? Mas basicamente, né, o dinheiro ele tem valores diferentes ao longo do tempo, né? R$ 100 amanhã vale menos do que R$ 100 hoje, né? Por isso que a gente embute taxa de juros, né, nos pagamentos futuros. Mas enfim, como eu falei aqui, eu não estou aqui para ensinar matemática financeira para ninguém. Eu estou aqui para dar uma visão geral sobre o estudo de viabilidade econômica. E você tem três indicadores muito importantes no estudo de viabilidade econômica. O primeiro deles é o valor presente líquido, conhecido como VPL. O VPL, ele avalia se em determinado horizonte de tempo e com determinada taxa de desconto, o retorno líquido do projeto é positivo. Então eu pego, por exemplo, eu quero saber se em 3 anos, né, com essa taxa mínima de atratividade aqui, que eu estou descontando meus fluxos de caixa, eu vou ter um valor presente líquido positivo ou negativo. Se for positivo, o negócio, né, o empreendimento, ele se mostra financeiramente viável. Se for negativo, ele se mostra financeiramente não recomendável, né, vamos dizer assim. Você tem a taxa interna de retorno, né, que ela avalia a taxa de desconto para em determinado horizonte de tempo igualar o retorno líquido do projeto a zero. Então, o que que você faz aqui? Você quer saber se, por exemplo, em 3 anos ou em 5 anos, você, com a taxa de desconto definida, né, sua taxa mínima de atratividade, desculpa, se em 3 anos, né, você vai conseguir zerar o investimento com aquela taxa de desconto que você. Qual é a taxa de desconto que vai zerar esse investimento? Então, se a taxa de interna de retorno, né, a TIR, ela for maior que a taxa de desconto que você definiu, que seria a sua taxa mínima de atratividade, aquele investimento vale a pena. Se for menor, não vale a pena, porque existem opções melhores de investimento para serem feitas. Os investidores, no geral, né, investidores mais experientes, eles costumam muito avaliar o retorno de empreendimentos pela TIR, né? Normalmente as pessoas mais leigas elas vão preferir usar o valor presente líquido ou o payback, que eu acho que talvez seja o indicador mais utilizado, que ele avalia em quanto tempo o VPL ele vai se igualar a zero, né, com determinada taxa de desconto. Então eu quero saber, sei lá, se eu usar uma taxa de desconto de 15%, né, uma taxa mínima de atratividade de 15%, em quanto tempo, né, o meu projeto ele vai ter VPL igual a zero, pelo menos. Né? Então, por isso que é normal as pessoas falarem, ah, não, esse projeto ele tem payback de 2 anos e meio, né? Ele tem payback de 3 anos e meio. Significa que você vai recuperar o seu investimento ali em 2 anos e meio ou em 3 anos, né? Dependendo do payback que você está encontrando para aquele projeto. Até aqui tudo bem, pessoal? Legal. E por que que a gente traz essas projeções a valor presente, né? Bem simples, né? Se eu perguntar para vocês, né? Apresentar a Ciara que está aqui pela segunda semana seguida. Você prefere receber US$ 10.000 agora ou daqui a um ano, né? Eu prefiro receber daqui a um ano. Ah, não, não quebra meu discurso, não, tá certo. Poxa, não faz isso não. Não, vou falar agora então, vou te ajudar. Tá Falou em bom. dólar, né, tia? Aí é investimento, né? Não, mas mesmo que eu cubra a inflação, você vai preferir hoje, né? Porque tem risco de eu acordar amanhã, né, estressado e falar, não, mudei de ideia. Então o risco ele faz com que o dinheiro valha mais hoje do que amanhã, né? Então quando a Assim, gente está nesse sentido, falando sim, eu estava pensando no investimento. de, então quando eu estou falando de
de projeções, né? Projeções são, por definição, incertas, né? E podem ser muito arriscadas quando eu estou falando de um novo empreendimento, né? Extremamente inovador ali, né? Por mais que ele tenha processos bem definidos, eu posso estar, né, olhando mal ali o meu ponto de venda, né? Eu posso errar bastante nas projeções. Então, quando eu falo de uma coisa incerta, né, eu preciso, né, trazer ele a valor presente, né, com uma taxa de desconto. Então, legal. Então, assim, existem algumas metodologias para calcular a taxa de desconto, tá? Eu não vou me aprofundar muito sobre elas aqui, mas eu queria dar desculpa, passei, mas eu queria dar aqui uma visão geral, né? Tem o custo médio ponderado de capital, que é o WACC. Ele é muito usado em projetos de empresas que já existem, né? Investimentos que a empresa quer fazer. Por quê? Ele é uma média ponderada do custo de capital. Esse capital ele pode vir de terceiros ou pode ser capital próprio. Então ela pega ali a média ponderada entre o custo do capital de terceiros, que normalmente vai ser a taxa de juros, e o custo de capital próprio, né? Que existe um cálculo que pode até ser usado o KPM, né? Que é um cálculo de mais ligado ao custo ali, né? De capital próprio, né? O custo de risco para o investidor. E aí ele faz essa média ponderada, ele descobre o WACC, né, para a empresa entender qual é o seu custo de capital e aquilo ali vira a taxa mínima de atratividade dela, a taxa de desconto. O modelo de precificação de ativos de capital, o KPM, ele é muito usado por investidores, né, que estão aportando dinheiro próprio, ali, capital próprio no projeto. Ele baseia-se na ideia de que os investidores existem um retorno que compense o risco do investimento. Então, é um conceito bem econômico, né? Do tipo, se aquilo ali for mais do que a taxa que eu estou considerando, aquilo ali vale a pena. Porque existem outros ativos na sociedade que vão me remunerar, pelo menos naquele básico ali que eu estou esperando. Então, a minha taxa ela tem que ser maior que aquilo. E existe uma forma de calcular isso, né? Que você pega uma taxa mínima de juros, né? Uma taxa de juros livre de risco, né? Normalmente no Brasil se usa a Selic ou a taxa de juros de longo prazo. Depende da natureza do projeto, né? Se for um projeto mais de longo prazo, normalmente se usa a TJLP, né? Que é a taxa de juros de longo prazo. Se for um projeto mais, né? Qualquer outro tipo de projeto, normalmente se usa muito a Selic como taxa livre de juros. E você adiciona aquilo um prêmio de risco, né? Aí depende do mercado onde você vai estar, da volatilidade daquele mercado e do projeto mesmo em si, né? E por último, você também não precisa ser tão científico nesse método, já que é um método que, por definição, ele já é muito incerto. Você pode simplesmente, se você está trabalhando, né, na consultoria para investidores, você pode entender o que eles esperam de taxa de retorno, né? Eles podem falar, cara, meus ativos normalmente aqui, meus investimentos, eles rendem X% ao ano, né? Eu, para entrar numa coisa completamente nova e mais arriscada, eu preciso de tanto. E você usar aquilo ali nas suas projeções. Um segredo aqui, já antecipando a parte de consultoria, é sempre mostrar cenários, né? Eu sempre gosto de fazer isso, sabe? Tipo, cara, com uma taxa nesse nível aqui, né? Você tem esses indicadores aqui no seu EVE. Se você aumentar a taxa em tantos por cento, você passa a ter esses indicadores. Porque o segredo do EVE não é você mostrar se aquilo, não é uma coisa, né, 0 ou 1, não é um sistema binário, é viável ou é inviável, né? Porque, como eu falei, o exercício de projeção ele é incerto. Então, o objetivo do consultor nesse processo é desenvolver análise crítica junto ao cliente sobre a viabilidade daquele projeto. Você precisa, né, fazer esse exercício com ele para mostrar que, sobre várias óticas, aquele projeto pode gerar retorno positivo. Então, quando você varia a taxa para cima e para baixo e mostra que aquilo ali continua sendo viável, o que você está passando para ele? A segurança que ele precisa, né, para apostar naquele projeto. E, em linhas gerais, né, basicamente a taxa de desconto ela vai funcionar dessa forma, né? Você vai pegar uma taxa, né, de retorno livre de risco, como eu falei, no Brasil se usa muito a Selic e a taxa de juros de longo prazo, né, que são taxas básicas na economia, e você vai adicionar um prêmio de risco. Quanto mais incerto o fluxo de caixa, maior vai ser esse prêmio de risco, né? Porque para o investidor entrar num projeto incerto, ele precisa de uma taxa, né, de retorno maior, né? Então você tem que descontar aqueles fluxos de caixa futuros, né, as projeções futuras, a uma taxa maior, tá? Fez sentido até aqui? Essa parte financeira é mais complexa.
E muita gente me pergunta, pessoal, quantos anos eu tenho que projetar os meus fluxos de caixa, né? Essa é a pergunta do milhão. E depende do projeto, né? Como sempre, não tem resposta certa nem errada, né? Projetos mais arriscados, voláteis, né? Que possuem como característica, por exemplo, inovação, estão inseridos em ambientes mais dinâmicos, você normalmente se usa um horizonte temporal menor nas projeções, tá? Você vai usar ali cerca de 5 anos, né, no máximo, né? E aquilo ali vai ser suficiente, né? Projetos menos arriscados, voláteis, você pode ter um horizonte maior de tempo. Também é comum, pessoal, se é um ativo, e aí você pode usar cerca de 10 anos, tem projetos que consideram 20 anos de projeção, né? E em projetos realmente com uma característica maior de horizonte de tempo, né? Porque tem ativos na economia que vão ter retornos infinitos, né? Para sempre vai estar te dando retorno. O normal também é usar uma fórmula de perpetuidade, tá? Se vocês procurarem no Google fórmula de perpetuidade, vocês vão encontrar uma fórmula bem simples, né? Que aquilo ali ela considera as tuas projeções de forma infinita até que o valor presente daquilo ali vira zero, porque ele vai estar sendo descontado a uma taxa cada vez maior, né? Porque, né, você vai colocando uma potência cada vez maior a cada ano, então aquilo ali, quando você trouxer o valor presente, vai ser zero. Então ele considera isso, né? Qual é o valor que isso aqui vai te dar até, né, a eternidade, né? E aí você calcula a fórmula de perpetuidade. Então normalmente se faz isso, né? Ou você projeta ali 3 a 5 anos, né, para um estudo mais arriscado, mais volátil, ou você projeta 10 a 20 para um menos volátil, e se for uma coisa realmente que você tem a garantia de que aquilo ali pode ser para sempre, né? Você vai fazer as projeções, mas vai colocar uma fórmula de perpetuidade junto. Quando a empresa, ó, o Cláudio está perguntando, quando a empresa é nova e tem somente 2 anos de histórico. Cara, normalmente 5 anos de projeção vai funcionar bem, né? Até porque, assim, o que que acontece? Quando você está projetando, né? Não é o teu objetivo nas projeções você fazer a gestão daquela empresa, né? Por exemplo, você chegar no terceiro ano e você falar, cara, aqui a gente vai abrir um escritório em Portugal e vai dobrar as vendas e vai ser assim. O teu objetivo é, a partir da situação atual da empresa, qual é a capacidade dela, né, de trazer retornos futuros para o investidor, sabe? Né, com o investimento que ele vai colocar na empresa, né? Você não vai calcular ali várias rodadas de investimento ou como a empresa vai mudar quando entrar outro aporte. E aí o que acontece, né? O que acontece? As suas projeções normalmente elas vão ficando cada vez mais constantes, né? Vai chegar daqui a 5 anos, você vai estar crescendo 5% ao ano, o teu nível de escala ali já vai ser normal, né? Não vai mudar muito, não vai variar muito, e, e aquilo ali não vai fazer mais sentido, sabe? Você projetar mais para frente. Então, normalmente, assim, 5 anos já vai te dar um horizonte bem interessante. É porque tem projetos que realmente, né, as coisas demoram mais a acontecer, sabe? Se você está. É o que eu sempre falo aqui, se você está abrindo uma startup, é uma coisa. Se você está fazendo um projeto de estudo de viabilidade econômica de uma plataforma de petróleo, é completamente diferente, né? Os montantes ali são muito mais altos, né? O horizonte temporal é muito mais alto. Só para começar a perfurar, extrair, demora muito tempo. Então aí você vai falar de 20 anos de projeção, mais até, entendeu? Normalmente uma empresa em ambiente dinâmico, com 2 anos de histórico, nova, onde você tem muita incerteza das projeções, legal, né? Projeta 5 anos, se você quiser, né, mostrar um trabalho mais profissional, depois você vai passar a projetar via taxa de crescimento mesmo, né? Você não vai olhar linha por linha. E a projeção, ela normalmente é feita, né, a partir de um documento gerencial, né? Normalmente as empresas elas projetam o EBITDA, que ali é uma aproximação muito boa ao fluxo de caixa, na minha opinião, tá? Que do inglês é Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation e Amortization, que é ganhos antes, né, de imposto, juros, depreciação e amortização. Porque o seu objetivo no estudo de viabilidade econômica é mostrar se aquela operação, isso aí quando eu estou falando de uma projeção de uma empresa, tá? De um novo negócio, um empreendimento.
o teu objetivo no EVE é mostrar se a operação é lucrativa, né, para o investidor, né? Então você desconta pelo menos o lucro antes, né, o imposto antes do o imposto que incide sobre o lucro, você desconta, você tira a depreciação e amortização, porque, né, isso não é fluxo de caixa, e você tira também o custo financeiro, né, partindo da premissa que, né, o custo financeiro ele não altera a lucratividade da operação, né, o custo de juros em si. Então você vai projetar isso a cada ano, né? E como eu falei, né? Você vai olhar linha por linha, né? Quanto mais no início da tua projeção, no primeiro ano, o natural é você olhar linha por linha, entender como essas linhas funcionam, né? Você vai ter as receitas exigem uma modelagem, às vezes a empresa vai ter diferentes linhas de produtos ou de serviços, e você vai ter que entender como cada uma ali cresce, né? Cada um é diferente, né? Um e-commerce, por exemplo, ele vai ter ali um funil de vendas, né? Um produto que é um SaaS, que tem uma receita recorrente, ele já vai funcionar de forma diferente. Você tem que entender, por exemplo, taxa de cancelamentos, né? Que o mercado chama de churn. Então, a receita ela vai exigir uma modelagem para você projetar. Por mais simplista que você seja, é interessante olhar esses pontos por causa dos benchmarkings de mercado, né? Por exemplo, quando eu falo no e-commerce, eu não sei o que que é para o primeiro ano, né? No e-commerce eu não sei o que que é interessante, né? De receita no primeiro ano. Mas se o cliente me falar que o e-commerce vai ter 5% de conversão sobre as visitas, eu vou falar, cara, você está sendo otimista. Porque eu entendo que 1% é um valor aceitável, 5 é muito, né? Então, a modelagem de receitas ela acaba te dando uma visão melhor sobre os benchmarks de mercado. E os próprios custos também, né? Você vai ter custos diretos, indiretos, né? Despesas fixas, variáveis, né? Que variam com diferentes triggers, né? Algumas vão variar pela quantidade de pessoas na empresa, né? Outras até proporcionais ao faturamento, como gasto de marketing, normalmente nas projeções ele é muito projetado como um percentual da receita mesmo. Então é interessante olhar linha por linha. E a partir, né, do segundo ou do terceiro ano, dependendo do projeto, você vai começar a entender como aquilo cresce, né, é, mês a mês ou ano a ano, né, para fechar suas projeções. E aí a matemática financeira sempre é a parte mais difícil, né? Projetar, fazer tudo bater ali, calcular, auditar. Roberto falou que está só com áudio. O pessoal tá vendo a apresentação, certo? Não estou aqui falando sozinho, Não, não, tá? tá tudo Tá. bem aqui. Roberto, tenta sair e entrar de novo, cara, para ver se você vê. Boa, isso aí. Matemática financeira está parecendo trabalhosa? Sim, né? Sempre é. É a parte, né? Como eu falei, eu estou aqui para ajudar vocês a ganharem escala. Então, né, a planilha de estudo de viabilidade econômica da Luz, ela resolve 90% dos problemas de um EVE, né? Ela, como eu falei, ela ajuda o consultor a resolver a parte chata, né? A parte mecânica e a focar na parte inteligente, né? Na parte de, cara, análise crítica ali junto ao cliente, coleta de dados, entrevistas, né? A inteligência ali dentro das projeções, né? Para a parte chata, cara, usa uma ferramenta da Luz ou outra também, né? Como eu falei, o objetivo é que vocês ganhem escala da melhor forma possível. Se não quiser usar da Luz, usem outras, mas, né, modelem os seus projetos de consultoria para ganhar escala. Bom, bem-vindo, André. Bom ter você aqui com a gente. Oi, Felipe. André, para quem não conhece, né, é o diretor internacional da BCO, uma associação que ajuda aí os consultores em vários lugares do mundo, né, não só no Brasil. Então, depois deem uma entrada lá no site da BCO, né, para conhecer quem não conhece ainda, que é uma associação que está cada vez com mais iniciativas aí para ajudar consultores também. Exato, obrigado, Felipe. abco.org.br. Isso aí, pessoal. E aí, falando da consultoria, estudo de viabilidade econômica, né? Qual é o esqueleto base ali do projeto, né? Como prestar essa consultoria, né? O que fazer. Primeiro falando do objetivo, né? Como sempre. Na minha visão, tá? E aí é até legal ouvir, né? A visão, talvez, do André, que faz muita projeção financeira, do João Felipe. Mas, para mim, o objetivo da consultoria em estudo de viabilidade econômica é auxiliar empreendedores, empresários e investidores a ampliarem sua análise crítica sobre a viabilidade financeira de um novo projeto ou investimento. Como eu falei, para mim não é um sistema binário, sabe? É viável ou não é viável? Cara, o consultor que fala, cara, isso aqui é viável com certeza,
ele está fazendo o trabalho errado, na minha opinião, né? Porque, mas assim, o que o consultor ele tem que fazer é mostrar para aquele cliente que aquele projeto ele tem grandes chances de ser inviável, ou ele tem grandes chances de ser viável, né? Ele vai mostrar cenários ali que vão fazer aquele cara olhar e falar, pô, será que eu estou indo pelo caminho certo? Né? Será que eu preciso repensar meu projeto antes de lançar? Né? Mas assim, nunca é uma coisa, cara, né? 0 1, né? Não é um sistema binário. E assim, essas são as fases normalmente que eu toco, tá? Num projeto de consultoria em EVA. A primeira é a coleta de dados, né? Então, o teu objetivo nessa fase. Lembra que eu sempre coloco uns prazos ali aproximados, mas, cara, o que o João Felipe falou é muito verdade, né? Tem projeto que é muito mais complexo, né? Você está fazendo, sei lá, um estudo de viabilidade econômica de um hospital, né? Um hospital grande. Cara, é completamente diferente de você, sei lá, né? Tá fazendo um estudo de viabilidade econômica de uma academia num ponto de vendas ali movimentado, sabe? É diferente. Ou de uma nova pousada que vai abrir, né? O da pousada é até um exercício divertido, porque tem a questão da sazonalidade, então é legal de fazer, mas os projetos eles, né, podem ter durações muito maiores. O objetivo na coleta de dados é entender ao máximo o projeto que está sendo desenhado pelo cliente para se preparar para as projeções, né? E também coletar informações de mercado, né, como preços praticados, estimativas de demanda, dentre outros, né? Eu vou falar um pouco mais sobre isso. Em seguida, eu sempre projeto as receitas antes de projetar os gastos, né? E nesse caso, né, o que eu falei para vocês é crucial, né? Modelar as receitas antes de projetar. E, cara, uma dica que eu dou para todo consultor, sabe? Que quando eu comecei a fazer isso, e quando me deram esse conselho lá atrás, mudou minha vida, todo consultor ele tem que ser maluco por modelos de negócio, né? Então, quando eu vou num restaurante, eu começo a olhar aquele restaurante, eu fico, cara, qual é o ticket médio de cada mesa desses caras, né? Quanto esses caras atendem, sei lá, nas 4 horas de pico ali, 3 horas do jantar? Quanto é que esses caras giram, né, por dia, né? É, Quanto é que eles fazem de receita? Quanto é que é o custo desse aluguel aqui? Qual é a estrutura de custos desses caras? E aí, quando você começa a fazer esse exercício mental, né, você começa a desenvolver uma mentalidade, né, de projeção, uma mentalidade de entendimento, não só de negócio, né, mas de gestão também. Então, isso é muito bom. Assim, todo mundo que me fala de uma ideia de negócio, de qualquer coisa que está fazendo, ou de uma empresa que eu conheço, eu falo, cara, a primeira coisa que eu me pergunto é, cara, como é que esses caras ganham dinheiro, né? Tipo, quais são os triggers que fazem esses caras crescerem? Então, eu tenho sempre isso em mente, porque ajuda muito a desenvolver a análise crítica para a consultoria em si, né, como um todo. Então, A modelar as gente fontes de teve, a Pode gente falar, teve um Alan. caso recente aí, que um médico foi num congresso desses aí e tal, e aí queria fazer um Living Senior, né? Tem que fazer, tem que. Aí, onde tu vai fazer? Vou fazer aqui, nessa região, aqui é Centro-Oeste, ali, Mato Grosso, enfim. Aí eu fiz só um levantamento populacional e tal, para ele. Cara, a tua população é de trabalhadores, casais, 20%, 25% da tua população é de 0 a 14 anos. Só analisando o gráfico populacional, o Living Senior ia se der daqui 30 anos, porque a população do cara é até 30, é só trabalhador e aqueles investimentos que a gente vê ali no nosso Centro-Oeste, né? Então, cara, não tem o que fazer ali. Tu veio do Congresso, é joia, o cara te vendeu a ideia, mas ali, cara, só olhando o gráfico populacional, isso aqui vai para outra Não tem esfera, né? como, não Não tem como. tem. Não Precisa tem nem como, é. né? Nem estudo de Já, viabilidade tu é, precisa, né? Então, é um já até dado que vendeu tu o pega e projeto. já é, fica muito Ven- frustrado, né? Naquele momento, eu falei, cara, É, mas eu posso te ajudar em outra coisa, mas isso agora não é o momento aí, né? é engraçado que quando a gente está envolvido também, né, com o meio de empreendedorismo, né, eu, por exemplo, tenho muitos amigos emocionados, né, que vem, cara, o cara, né, tá trabalhando ali no CLT, assim, pô, vários anos, e ele chega, pô, tive uma ideia de negócio matadora. Aí o último foi um cara que veio e falou, pô, vamos abrir sei lá, um e-commerce para vender camisa, que o cara mesmo vai criar estampa e não sei o quê. Eu falei, cara, já existe, mas me conta aí um pouco mais, né? Ele foi contando.
E eu fui só somando, né, cara? Camisa, pô, quanto você vai cobrar? Ah, sei lá, não sei quantos reais. Aí, imposto, pá. Aí eu já fui fazer um cálculo, né? Imposto. Ah, pô, quanto é que custa o fornecedor? Pá, eu fui vendo, cara, ia sobrar, sei lá, R$ 5 para ele de margem. Eu falei, cara, pô, para sei lá, faturar 50 mil, tu tem que vender 10 mil camisas, cara. Tu consegue? Eu acho meio complicado, né? Ele, talvez não seja tão matador assim, né? Mas é engraçado, né? Que a gente, quando desenvolve esse olhar, nunca mais perde, né? Mas fica até estranho, né, conversar, porque para mim é natural, né? E ele, não, é matador a ideia. Eu falo, pô, não é, cara. Mas se quiser abrir, também abre, né? Não tô aqui para cortar o barato, não. Bom, acontece o Então, tempo todo e a gente fica com aquela fama é. do cara chato. Falando, bicho, alguém tem que colocar teu pé no chão, tal, tem negócios bacanas, mas tem que entender que nem tudo são flores, né? Cara, cara, exatamente. Teve um amigo meu também que abriu um negócio e cara, eu era o pessimista no negócio. Aí depois, né, quando o negócio ele começou a andar, né, que eu ajudei ele a planejar, mas falei, cara, você está sendo extremamente otimista. Mas, cara, faz parte também, né, aprender errando. Quando o negócio começou a rodar, cara, eu vi que a minha visão era otimista. A dele era utopia, né, era nirvana. Eu falei, cara, então, né, vai devagar, né? Eu já fui otimista. Mas é legal, ele aprendeu, né? Acho que no próximo ele, né, que é aquilo também, né? A gente nunca acerta na primeira, faz parte. Mas é isso. Aí, cara, primeiro é a projeção de receita, né? Projetar a evolução, né? E aí é interessante, né, pensar, né, principalmente, cara, como o João falou um negócio interessante que é o tamanho do mercado, né? E assim, isso é condicionado por vários fatores, né? Às vezes o negócio é regional ali, ou é local, né? E aí você tem que entender, cara, se vai ser local, quantas pessoas passam naquele ponto, sabe? Tipo, ou você vai ter acesso a uma cidade de quantos habitantes, né? Qual é o gasto que as famílias têm com isso aqui que você está vendendo, né? Sempre tentar embasar as estimativas, né, para você fazer uma coisa dentro da realidade, né? E aí projetar a evolução das receitas ano a ano para os próximos 5, 10 ou mais anos. Em seguida, a projeção de gastos, né? A projeção de gastos, o principal trabalho aqui, né, é você primeiro analisar os gastos, né, separá-los entre, né, primeiro o investimento inicial, né, o que você vai gastar antes da operação rodar, né, para começar o projeto, né, no momento zero ali, né? Em seguida, os custos, né? Que os custos eles são sempre ligados à produção, né? Se eu produzir mais uma unidade ou se eu vender mais um serviço, quais são os custos que aumentam, né? Esses são os que têm que estar ali diretamente ligados à receita, né? Como um percentual da receita. Normalmente nas projeções eles entram como percentual da receita, né? E isso é legal também, porque o CMV, né, tem muita empresa que publica, né, o DRE e você consegue ver ali, né, o percentual de custos diretos que elas têm para embasar também, porque às vezes você está abrindo uma empresa, sei lá, num setor que tem, né, empresas grandes, e aí o cara fala, ah, não, meu custo direto aqui vai ser, sei lá, 30%. Aí você fala, cara, sei lá, Magazine Luiza, que tem muito mais escala que você, tem um CMV maior. Como é que na tua projeção, né, você está botando menor? Né? E aí você consegue levar o cara para o caminho certo, para ter uma análise crítica maior sobre a viabilidade financeira, como eu falei, né? Tem as despesas fixas, né, que são aquelas que variam nada ou variam muito pouco, né? Porque na projeção elas não vão variar normalmente, porque na conta de luz, né, o que você vai fazer com ela? Ela varia um pouco, varia, mas você vai botar uma média na sua projeção. Você não vai ficar tentando estimar quanto você gasta cada mês exatamente com aquilo, né? Por mais que você, né, a gente saiba que né, tem períodos que gasta mais, gasta menos, mas legal. Qual é a média, né, qual é a média anual disso? E você vai projetar aquilo ali, né, de forma fixa. E por último, as variáveis, né, que são os gastos que não são ligados à receita, mas que variam, né, por diferentes motivos, né? Como, por exemplo, o gasto com marketing é um gasto que varia todo mês. O ideal na sua projeção é você sempre vincular eles a triggers, né? Gatilhos, né? Quais são os gatilhos que aumentam isso, por exemplo? E isso é legal também para pensar nos investimentos que não necessariamente sejam os investimentos iniciais, ou até nos gastos fixos. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Né? Uma empresa que está abrindo um escritório, que dentro do plano ela tem que abrir um escritório, aquele escritório ele comporta um limite de pessoas, né? Tipo, um escritório para 20 pessoas, por exemplo. Se na tua projeção, né, você está contando com mais de 20 pessoas de contratação, aquela empresa vai ter que fazer um investimento no escritório novo
né? E o aluguel vai aumentar, né? A conta de luz vai aumentar, provavelmente. Então, esses gatilhos é importante ter sempre eles mapeados na projeção. E por último, né, projetar esses gastos, né, sempre, né, no mesmo período ali da receita. Em seguida, né, eu faço a consolidação, né, que é basicamente colocar aquilo no mesmo documento, né, na planilha de estudo de viabilidade econômica da luz, onde eu, né, projeto as receitas, os gastos e vejo qual é o resultado. Isso é interessante para eu começar a comparar alguns indicadores com o mercado em si, né, margem bruta, por exemplo, né, ou até o próprio CMV, como eu falei, né? Para ver se eu não estou, entre aspas, viajando muito, né, no meu otimismo na projeção, né? Comparar esses indicadores com o mercado é interessante sempre para saber se aquilo ali faz sentido. E por último, né, avaliar os riscos e montar cenários, né? Então, quais são os riscos desse projeto, né? E se as receitas, né, demorarem um pouco mais a acontecerem, né? Tipo, ter um tempo maior de investimento inicial porque a obra atrasou, né? E se a minha capacidade produtiva for menor do que eu pensei, né? E quais são os cenários de VPL, TIR e payback, né? Se esses riscos se concretizarem. E é sempre bom mostrar isso para o seu cliente, né? Como eu falei, né, aumentar a análise crítica, né? Tipo, se isso acontecer aqui, você tem que ter um plano de contingência, porque senão o projeto não vai ser viável financeiramente, né? Então é legal também ter essa parte de riscos e cenários. Até aqui tudo bem, pessoal? Show de bola. Então, assim, falando um pouco de cada fase, né? Coisas que eu faço, tá? Então, coleta de dados, primeiro, cara, se é um negócio já existente, né, é obrigatório levantar o desempenho histórico da empresa para auxiliar nas projeções futuras, né? Uma empresa que quer abrir uma filial nova e ela quer avaliar, né, se financeiramente aquilo ali é viável. Cara, compara com as filiais que já existem, né, e não inventem a roda, né, porque provavelmente a estrutura, provavelmente não, obviamente a estrutura de receitas, né, e de custos vai ser muito parecida, né, o que vai mudar é de fato se aquele ponto de vendas ali ele é mais atrativo ou menos atrativo, vai fazer com que as projeções de receita variem, né, em relação às filiais que já existem. Mas é claro, você já vai ter uma base sólida ali, né, da onde partir. Caso seja um projeto completamente novo, ou até mesmo, né, um projeto já existente que está ali pensando numa ampliação, né, num estudo diferente, mesmo assim, né, extrair o máximo de informações possíveis dos clientes sobre investimento inicial, para começar, né, não só a composição, mas a capacidade, né, para entender se ele está tirando aquilo ali do bolso, se ele vai pedir um empréstimo, né, né, para você pensar também na taxa de desconto, né, se aquilo ali é mais arriscado, menos arriscado, no modelo de negócio, né, especialmente nas fontes de receita, na estrutura de custos e despesas, né, na projeção de organograma, né, como é que esse cara pensa aí em contratar, o que que vai balizar isso, né, e nas expectativas, né, especialmente de crescimento e lucratividade, né, porque às vezes o cara está abrindo, não, mas eu quero ter lucro positivo já no primeiro ano, né, eu preciso pagar minhas contas com isso aqui já no primeiro ano, e você, né, tá no seu papel também mostrar que dificilmente aquilo ali vai ser possível, né? Então, extrair a expectativa deles é bem importante também. E por último, levantar dados de mercado, né? Tipo, quais são os preços, né, que estão sendo praticados, né? Porque isso influencia na projeção também. Às vezes o cara está projetando ali, sei lá, vou abrir uma padaria e o ticket médio vai ser, pô, R$ 250. Aí tu vê que o ticket médio normalmente é R$ 50. Você vai falar para ele, cara, isso aqui não está fazendo sentido, tá errado, né? Concorrência, né? Se é um mercado, né, um oceano vermelho ali, né? Se o custo de aquisição de clientes vai ser mais caro, menos caro, né? O tamanho de mercado, né? Como, né, o João já falou aqui, e as margens praticadas, né? Um negócio nesse formato, né? Qual é a margem bruta dele, né? Qual é a margem de lucro operacional que um negócio desses tem, né? Quanto ele gasta, qual é o percentual que ele gasta ali em pessoas, né, da estrutura de custos dele, qual o percentual que ele gasta em marketing, tecnologia, né, para você também ajustar as suas projeções de um jeito que você não vá totalmente contra aquele setor, né?
Em seguida, a projeção de receitas, né? Antes de projetar, né? Sempre modelar as receitas, né? Ou pelo menos entender os gatilhos, né? Que fazem o novo empreendimento crescer, né? Como eu já falei até. Projetar crescimento que seja factível, né? De acordo com fatores de mercado, levar em consideração também a sazonalidade do setor, né? Turismo, por exemplo, tem muito disso. A luz, né? Tem vários. A luz é um exemplo também que em vários momentos acompanha ali o calendário acadêmico, não me perguntem por quê, mas né, a gente já desistiu de tentar entender, hoje em dia a gente só aceita que existe essa sazonalidade e se planeja, né? É mais fácil. É, E aí, como eu faço, tá? Normalmente, eu já fiz alguns estudos de viabilidade econômica, né? Como eu falei, eu comecei a minha vida como consultor até fazendo consultoria financeira e estudo de viabilidade econômica era um serviço que saía bastante. Normalmente eu fiz para novos empreendimentos que não eram tão grandes e tão complexos, mas no primeiro ano eu gosto de projetar mês a mês, né, entendendo os triggers de crescimento ali, né, perfeitamente, né, aquilo ali tentando fazer na unha, né, tipo, por exemplo, eu dei o exemplo do e-commerce aqui, né, o e-commerce ele tem as visitas, né, ele tem ali alguma indicação de compra, cadastro, alguma coisa assim, né, a base de cadastro ela pode crescer e pode fazer ter mais receita, ela tem as vendas e ele tem o ticket médio, né, então eu sei que se eu aumentar a audiência, aquilo ali vai ter uma receita maior. Então, normalmente eu me preocupo em entender como essa audiência vai aumentar ao longo do primeiro ano e quanto ela vai custar, né? Porque hoje em dia existe o custo de aquisição de clientes, mas também na internet é muito comum você falar no CPC, né? Que é o custo por clique. Então, isso é bom para mim, né? Eu ter esse know-how, né? Porque eu também trabalho, né, com projetos digitais, então eu entendo assim que eu sempre projeto ali pelo menos 50 centavos de custo por clique para um projeto que está começando do zero e não tem nenhuma audiência. A partir do segundo ano, eu já começo a entender ali se aquela projeção ela já está sólida o suficiente ou não, né? Se tá, eu já começo a colocar uma taxa de crescimento mensal, mas eu ainda olho mês a mês para ver se faz sentido, né? Sempre considerando sazonalidade, mais uma vez. E a partir do terceiro ano, eu já imputo uma taxa de crescimento anual, né? Às vezes eu alongo mais, alongo, às vezes eu alongo menos, sim. Cabe a você entender a natureza daquele projeto, quão volátil ele é, né? Se ele está começando do zero ou não, né? E quão seguro você está naquela projeção, né? Quanto mais seguro, menos detalhista você precisa ser. Projeção de gastos, né? Entender primeiro o comportamento de cada linha de gasto. Então, normalmente, os custos diretos eles vão se comportar na projeção com um percentual da receita, né? Os impostos sobre a receita, a mesma coisa. No Brasil existe isso, né? Em outros países você não vai nem precisar se preocupar com imposto, você vai estar falando em EBITDA, mas acaba que no Brasil, independente de você ter lucro ou não, né? Você vai ter ali o imposto sobre a receita, em muitos casos, tá? Se você não está no lucro real, bom sempre ressaltar. Então acaba que diminui a lucratividade do seu projeto. Então, nesse caso, vai entrar na projeção. Os investimentos, né, que são pontuais e se relacionam com marcos temporais, né? Por exemplo, já até dei esse exemplo antes, mas uma obra quando o estabelecimento atinge capacidade produtiva máxima, né? Ou compra de computador a cada contratação de membro para o staff, né? Então você sabe que cada membro que você está contratando ali para administração, ele vai precisar de um computador, de uma baia, se não existe, né? Sei lá, de equipamento, né? Então aquilo ali tem que estar na projeção também. Mas normalmente os investimentos eles têm essa característica na projeção, né? Eles são pontuais e eles se relacionam com outras métricas. As despesas fixas ou quase fixas, né? Como eu falei, elas vão apresentar variações sutis ano a ano. Normalmente, o que você vai fazer na sua projeção é indexar elas à inflação, né? Fazer um ajuste em cima da inflação todo ano. E normalmente você vai projetar isso com uma média mensal, né? Então, como eu até dei o exemplo da conta de luz, ou algumas empresas, né, vão ter, por exemplo, uma característica ali de gastos com viagens mais regulares, né, que ela sabe que vai ter aquilo ali todo mês, então vai botar uma média todo mês, né? E despesas variáveis, né, o gasto com viagens, por acaso, normalmente vai ser variável, né, mas enfim. Normalmente eles vão possuir gatilhos bem definidos para variar, né? Então, por exemplo, eu dei o exemplo aqui do gasto com marketing, né? Eu sempre projeto como um percentual da receita
ou a partir da minha expectativa de custo de aquisição de cliente, né? Então, hoje eu, como tenho bastante análise crítica sobre o meio digital, né, bastante experiência, eu consigo definir um custo de aquisição de cliente mais real, né, do que se eu fosse, sei lá, se fosse um mercado que eu não conheço. Então, eu consigo entender que, sei lá, né, num determinado projeto, cada cliente que eu adquirir vai custar para mim 100, R$ 200, ou dependendo do ticket, se for mais alto, pode chegar a 500, R$ 1.000. Em seguida, projetar a evolução dos gastos, né? E como eu faço? Eu faço bem parecido com a receita, com a diferença que eu vou olhar linha a linha, né? Um gasto fixo, eu não vou me preocupar com mês a mês, né? Eu vou fazer o primeiro ano ali, no segundo ano eu vou, né, fazer um ajuste ali em cima da inflação e vou seguir minha projeção, né? Então, beleza. A consolidação, né? Eu já junto as projeções de receita e gastos na projeção final de fluxo de caixa, né? Faço os ajustes necessários e revisões com o cliente. Aliás, é bom ressaltar isso, né? Cada cliente ele tem uma característica diferente. Vai ter cliente que vai te passar todos os dados no início e vai querer ver o resultado final, e vai ter cliente que vai querer fazer a projeção quase junto com você, né? Cabe você também a entender como funciona melhor a sua consultoria, né? Com que tipo de contato ali você quer ter com aquele cliente e deixar isso claro no início do projeto. Sempre bom também buscar benchmarking de mercado, né, como eu falei, para comparar, né, para até você trazer embasamento para o cliente, né, que às vezes ele vai falar, não, isso aqui não faz sentido, está muito, né? E você vai mostrar que pô, várias empresas do setor que você viu funcionam daquela forma, tem aquela característica, né, na estrutura de gastos delas ou de receitas, então mostrar isso para ele pode desarmar o cara se ele tiver desconfiado da forma como você fez, né, suas projeções. Calcular a taxa de desconto, né? Definir essa taxa mínima de atratividade do projeto para trazer os fluxos de caixa a valor presente. Trazer os fluxos de caixa a valor presente utilizando a taxa de desconto, né? Somar ao investimento inicial, sempre, né, negativo, né? Na verdade, você vai subtrair ele, né? E calcular o valor presente líquido, taxa interna de retorno e payback. Em alguns projetos meus, eu também gosto de mostrar o ponto de equilíbrio, né? Tipo, cara, quando você vai ter uma estrutura onde né, a sua receita vai começar a passar, né, os gastos, né, independente ali de valor presente ou nada, porque é legal mostrar isso para ele se preparar também, cara. Eu vou ficar 12 meses no vermelho, vou ficar, né, 15 vezes no vermelho, né? Qual o volume aí de dinheiro que eu vou precisar ter, né? Isso aqui vai aumentar meu investimento inicial ou não? Então, eu também mostro isso, né? Mas, assim, aqui eu trouxe também a fórmula, né, do VPL. Basicamente, a fórmula do VPL é o somatório, né, dos fluxos de caixa gerados, descontados, né, por um mais a taxa de desconto, elevados, né, a cada período, né? Então, você vai fazer ali do ano um, né, você vai botar, né, o fluxo de caixa gerado no ano um sobre um mais, né, a taxa de desconto elevado a um, né, que não vai variar nada daquilo. Mas no ano 2 você já vai começar a descontar, né, a uma taxa maior, né, porque ela vai estar elevada à segunda potência. Por quê? Né, por aquilo que eu falei. A cada ano que passa, a tua projeção é mais incerta, né? O tempo faz com que o risco seja maior. Então, cada ano que passa, né, você vai trazer a valor presente, né, com um peso maior. E você vai subtrair aquilo pelo investimento inicial. Como eu falei, se o VPL for positivo, aquele projeto tem mais chances de ser viável financeiramente. De forma matemática, né, o teu resultado é que ele é viável financeiramente. Se o VPL for negativo, né, a tua resposta ali é que ele não é viável financeiramente. Mas, como eu falei, não é uma ciência absoluta. O teu objetivo aqui é ampliar a análise crítica do seu cliente sobre, né, aquele projeto. Até aqui tudo bem, pessoal? Legal. E na análise de riscos e cenários, né, sempre interessante tentar entender o que é mais provável de acontecer, né, também para a sua projeção financeira não ficar um megazord com 200 cenários diferentes. Então é sempre bom assim ter uma margem mais otimista, uma margem mais pessimista, tentar acoplar ali um ou dois riscos no pessimista, né? Tentar colocar, sei lá, uma ou duas variações positivas no otimista e tentar mostrar aquilo.
Existem jeitos mais fáceis assim de mostrar cenários, né? Como eu falei, você pode ter uma tabela onde você varia ali a TIR, né? Desculpa, você varia a taxa de desconto e você mostra, né, que o VPL ele continua sendo positivo ou não, né? Então você, né, mostra que o payback ele vai ser mais curto ou mais longo, mas que aquilo ali, né, às vezes o cara tem uma expectativa, não, eu quero quero começar a ganhar dinheiro com isso em 5 anos, né? E você vai mostrar ali que mesmo você variando algumas coisas no seu modelo, né, você vai ter ali um intervalo de 3 anos a 4 anos e 2 meses. Legal, tá dentro da expectativa dele, né? Então aquilo ali é interessante para ele. Mas é bom sempre, né, levantar alguns riscos com o cliente, né, tentar entender ali com ele o que é mais provável e aí montar, né, cenários dentro das suas projeções. Tem duas ferramentas úteis, além da planilha de estudo de viabilidade econômica na Luz, né? Uma é essa planilha de mapeamento de riscos, que segue o método William T. Fine, que na real você vai entender ali, né, qual é a probabilidade desses riscos acontecerem, se são altos, são baixos, e se existe algum plano de contingência possível, e até se ele é viável, né, porque muitas vezes não vai ser interessante seguir. E a apresentação também de estudo de viabilidade econômica e financeira em PowerPoint, né, tem pronta lá no site, então quiserem dar uma olhada também para ver, né, como a gente apresenta, né, um estudo de viabilidade econômica já dá uma boa base também para usar a própria apresentação ou até para criar a sua a partir, né, do que a gente já construiu. E lembrem-se, né, por último, né, a grande estrela da noite, aí a planilha de estudo de viabilidade econômica, né, já tem até 10 anos de projeção, cálculos automáticos de VPL, TIR e payback, variações automáticas para diferentes cenários, relatórios prontos para impressão, gráficos e dashboards automáticos. Então, quiserem facilitar o trabalho, né, reduzir o trabalho. Eu tenho feedback de clientes que falaram que já fizeram projeções com a nossa planilha ali em menos de 2 semanas, né? E eles antes faziam em 2 meses, 3 meses. Então, é uma coisa que realmente ajuda muito no trabalho. E eu tive um caso também na Luz muito interessante de um cara que ele não era bem consultor, né? Ele tinha um projeto meio híbrido, né? Que ele, na verdade, ele preparava plano de sucessão para as empresas, mas ele entrava como sócio. E ele usava a planilha de estudo de viabilidade econômica como o diagnóstico do projeto dele, né? Ele rodava o estudo de viabilidade econômica dentro daquela empresa familiar que já existia, né, há muitos anos. Ele entendia se aquilo ali era viável ou não para a percepção dele, e a partir dali ele traçava o que ele ia fazer, né? Se ele ia prestar um serviço, se ele ia virar sócio de fato, que tipo de proposta ele ia fazer para o cliente, né, dentro do projeto. Então, ela também pode ser usada em outros casos. E é isso, né? Quais são os seus próximos passos, né? Quem já presta consultoria em estudo de viabilidade econômica, né? Tentar dar uma olhada aqui no que eu falei, ver o que pode ser interessante agregar, né? Tentar dar uma olhada nas planilhas, mas quem nunca prestou e quer lançar esse serviço no mercado, né? Então, um passo opcional, né? Iniciar o teste grátis lá de 7 dias no Luz Prime. Depois eu vou mandar essa apresentação para vocês, né? Com os links todos, para ter acesso às nossas ferramentas. Analisar a estrutura que eu mostrei hoje, né? E a planilha de estudo de viabilidade econômica da Luz. Montar a sua forma, né, de fazer consultoria em estudo de viabilidade econômica. Como eu sempre falo, cada consultor é especialista em um nicho diferente, cada nicho ele tem suas particularidades, né? Então, o projeto ele vai variar de acordo com o nicho, e isso é ótimo, porque tem mercado para todos nós. Definir sua estratégia de posicionamento e preço, né? E eu começaria apresentando esse produto para os meus clientes, né, atuais e antigos, né? Entender se eles têm essa demanda, se eles têm essa dor de mensurar algum investimento que eles vão fazer num horizonte próximo ali, e oferecer um primeiro teste, né? Acho que os clientes antigos e atuais é quem a gente tem abertura de experimentar mais, né? Então, eles já confiam no nosso trabalho, né? A gente já acertou em outros projetos, então é uma boa porta de entrada ali para testar um serviço novo. O Etelvino Tomás, ele perguntou se as planilhas são adequadas fora do Brasil.
Olha, Teovino, eu acredito que sim, né? Assim, no máximo vai ter que mudar ali as moedas e a moeda e acabou. Mas a planilha de viabilidade econômica ela é 5.0, então eu tenho quase certeza absoluta que a moeda é automática, a troca já. Então é bem simples de usar. Qual é a diferença essencial dessa planilha de VE para de plano de negócios BP? Cara, de plano de negócio ela considera, né, a parte de marketing, né, de mercado, né, o modelo de negócio, né, ela é uma planilha mais robusta, mas a parte financeira, né, da planilha de EVE ela é mais pesada, mais focada, né? Então assim, se você quer fazer um projeto estritamente de viabilidade financeira, né, eu aconselho usar de estudo de viabilidade econômica. Ah, não, o cara ele quer que eu contribua aqui com a construção do negócio como um todo. Cara, a planilha de plano de negócio ela vai atender melhor nesse caso. Pergunta do Roberto, né? Bom, é isso. Eu ia primeiro falar, né, da próxima. Ih, caramba, o que que houve? Não, abriu o site. Deixa eu voltar. Pessoal, a próxima eu vou fazer um negócio diferente, né? Como eu falei aqui para vocês, todo consultor ele tem que ser maluco por modelo de negócios. Então, na próxima, eu não vou falar especificamente de um produto, mas eu quero fazer um encontro sobre modelagem, sobre modelos de negócios em geral, né? Queria mostrar aqui que tipo de modelos existem hoje, né? Quais são as fraquezas e forças de cada um, né? É, e até assim, a gente pode até explorar esse caminho, né? Do cara, como seria esse modelo de negócio numa projeção, né? Que tipo de fatores eu tenho que considerar, não posso ignorar. Então vai ser um encontro bem interessante aí sobre modelos de negócios e espero ter todos vocês comigo de novo. E é isso, pessoal. Por hoje, obrigado. Quem tiver perguntas pode continuar fazendo. Quem quiser abrir o microfone pode abrir. Eu não vou poder ficar muito tempo hoje, mas, né, estou à disposição aí para responder. Pode falar, André. Então, Felipe, bom, mais uma vez, né? Excelente apresentação, material de primeiríssima qualidade, como sempre, né? Então, tem Obrigado. só alguns pontos que a gente viu aqui, que eu queria só ressaltar um pouquinho, que são super importantes que o Felipe estava colocando. Um deles é essa questão de você falar assim, eu vou fazer uma análise de viabilidade econômica financeira e, bem, aí ele vai me falar, pode fazer o negócio. E é isso, vai, faz o negócio, ou vai, não faz o negócio. Essa é a questão do definitivo, né? Então, o que acontece é que aqui, quando a gente faz isso, a gente faz um monte de disclaimers para justamente a gente não ser responsabilizado legalmente por um Perfeito. resultado que vai depender de execução, vai depender de uma série de outros motivos para que esse resultado realmente ocorra. E é muito normal chegar e falar assim, poxa, eu não entendo, minha empresa não está dando certo, mas eu fiz a análise de viabilidade econômica e financeira e era para dar esse lucro, porque eu não estou tendo esse lucro, e vem atrás do consultor muitas vezes. Pô, o cara fez, olha aqui, não sei o que. Então a gente tem que tomar um baita de um cuidado, isso eu acho que vocês sabem, a maioria é consultor, né? E outro Cara, ponto, isso é com relação. importantíssimo mesmo. Muito Muito, a gente importante. tem muitos disclaimers, e deixar muito claro, eu faço isso muito no ajuste de expectativa com o cliente. Fala, olha, você está contratando um serviço, só que você tem que entender que é assim, 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 assim. Então, até pela ISO 20700, que é a nossa ISO de serviço de consultoria, tá, a gente tem que deixar isso muito claro desde antes da contratação, né? Então, esse é um ponto. Outro ponto é a questão da análise de riscos e cenários. Só um negócio bacana que tem um cara que é o rei das projeções, né? Então, assim, da análise de cenários futuros. Eu lecionei análise prospectiva e projeção de cenários na FAAP, há muito tempo atrás, e em RI, em Relações Internacionais, né? Então, assim, o cara de projeção mesmo, de cenários mundial, é um cara chamado Peter Schwartz. A gente, pelo menos, considera ele como sendo o tal do guru da projeção, né? E o Peter Schwartz, ele fala sempre assim, ó, a gente não tem que fazer três projeções. Isso é o pensamento dele. Eu gostei muito, adotei isso no meu modo de operar, né? Então, a gente tende sempre a ter uma projeção
pessimista ou conservadora, né, que a gente fala, uma projeção moderada, que é aquela intermediária, e uma projeção otimista, que é aquela mais agressiva, né? E essa tendência que a gente tem. O que o Peter Schwartz defende é assim, ele fala, cara, na hora que a gente faz esses três cenários, a gente está empurrando o executivo decisor a pegar o cenário do meio. E faz sentido. Então você tem que entender se a empresa é mais conservadora ou ela é menos conservadora, ela vai arriscar mais. Então, quando você tem quatro cenários, em vez de você tem um intermediário, você tem dois intermediários, você vai conseguir dirigir um pouquinho melhor, é Peter Schwartz, você vai conseguir dirigir um pouquinho melhor a decisão do investimento. Então, assim, mas cara, mais uma vez, é sensacional aqui. Eu adoro, tô aprendendo muito aqui nessas nossos encontros, viu? Muito Está obrigado, trocando, Felipe. né? Aprendendo não, trocando. E muito boas contribuições, cara, realmente. Eu já vi também, assim, nos cenários, né? Você pode também levar ao pé da letra, né, cara? Como é o cenário sei lá, a gente aumentar o ticket médio em tanto no segundo ano. E você mostrar qual é o impacto daquilo nos indicadores finais, né? Porque aí você realmente está mostrando. Porque o papel é esse, cara, é aumentar a análise crítica, né? Como o André falou. Porque se você falar, cara, é viável financeiramente, você está gerando um problema para você. Porque depois, por mais que você tenha os disclaimers e tudo mais, né? Se não der certo, cara, e você falou que vai dar certo, ele vai ficar puto contigo, não adianta. Então é legal você fazer um projeto bem completo, né? Mas assim, ao mesmo tempo mostrar, né, como você acha que aquilo ali pode impactar ou não, sem, né, falar que, pô, não, vai dar certo, pode ir, vamos embora, né? De qualquer forma. Legal, André, pô, muito obrigado, cara. Sempre bom tuas contribuições aqui. E o Roberto está tentando falar, quer ativar o microfone. Não estou te ouvindo, Roberto. Tá sem som. Quer escrever no chat? Tá tirando do mudo, mas não tá vindo o som, Roberto. É, não deve ter conectado o microfone, o fone. Se tu tirar o fone, talvez funcione. Bom, enquanto isso, alguém tem mais alguma contribuição, pergunta, dúvida, crítica, sugestão, elogio? Se quiser, estamos abertos. Esperar para ver se o Roberto vai responder. Vai responder, não vai perguntar, né? Agora já meia-noite e 15 já começa a falar que VPL tem que ser negativo, payback pode ter 10 anos, né? A gente já continua. Tico e Teco já começa a bater errado aqui já. Você sabe que tem um outro ponto que foi levantado pelo colega também, acho que foi pelo próprio Roberto, que é essa questão da análise de viabilidade mercadológica também. Então Uhum. porque tudo, na verdade, quando o empreendedor ele vai abrir um negócio, vai fazer um negócio, uma empresa vai investir, não adianta a gente fazer só uma análise de viabilidade econômica, né? Porque no caso a análise de viabilidade econômica ela vai funcionar muito bem para dar o direcionamento de um investimento interno na empresa, alguma coisa assim. Mas o cara que está investindo aqui, a gente vê muito isso, o empreendedor que vem aqui e fala, ok, vou montar um negócio, 1, 2, 3, 5 milhões de dólares. Cara, a gente tem que fazer essa análise de viabilidade econômica e financeira junto com a análise de viabilidade de mercado, justamente para ver isso. Só que Sim. você vai, por exemplo, você vai montar um mercado ali, mas tem um terreno, um mercadinho, mas tem um terreno do lado que vai sair um Walmart. Então, puta, cara, você vai ser trucidado. Então, pode ser um negócio muito bacana agora, só que daqui a um ano você perdeu o negócio. Então, essa parte de você caminhar lado a lado é importantíssima aqui, porque, na verdade, no final, o cara quer saber, meu negócio vai dar certo ou não vai dar. Economicamente, você tem a análise aqui o caminho todo que o Filipe deu. A gente chama, no caso, eu chamo de econômico-financeira, né? Que a gente acaba usando tudo isso. Então, o desenho do modelo financeiro ele é muito importante. A modelagem, principalmente da receita e dos triggers que o Felipe falou. Putz, cara, que negócio. É bem como você falou, Felipe. Então, o cara
ele tem uma linha de produção, aí depois ele quer crescer, ele vai crescer uma célula a partir de uma determinada capacidade, e o Excel é maravilhoso porque ele permite a gente, né, brincar com as É, fórmulas e colocar criar. esses triggers. Então, assim, mas tem que ter tem que caminhar lado a lado com análise de mercado, sem dúvida, porque o resultado final é que o esperado, né, é maiores chances de sucesso ou maiores chances de fracasso. Então, só que se você Perfeito. abre o mercadinho e no terreno do lado vai abrir um Walmart que vai te passar de trator por cima, aí cai um pouco a chance de sucesso, né? Botar o disclaimer no relatório final, né? É, acho que foi até o João Felipe que falou, né? O negócio do Congresso, né? Ah, verdade, Então, João. legal. Foi Pessoal, agradeço vocês mais uma vez, né? Nosso próximo encontro aí, né, dia 15, como eu falei. E é isso. Obrigado, tá, o Roberto. Então, existem inúmeras considerações, principalmente se o empreendedor não seguir as nossas orientações e tomar decisões por impulso ou por emoção no decorrer dos anos seguintes. Também tem forças externas que também interferem. Cara, isso é complicado, né? Empreendedor, né? Como eu falei, tem o otimismo acima da média, os fatores externos, por mais que a gente mapeie, né? É difícil prever, né? Tava até falando sobre isso com outra pessoa, né? Porque tem gente que fala, ah, não, mas a automatização vai acabar com todos os postos de trabalho. Eu falo, como é que tu sabe que daqui a 10 anos, né, não vão ter novos serviços aí empregando mais pessoas, né? Eu falei, cara, tem até gente que vive de OnlyFans hoje em dia, cara. 10 anos atrás ninguém sabia que isso ia aparecer no mundo, né? Então, por mais que a gente faça o exercício de previsão, né, bem feito, né, tem sempre as forças externas, né, como o Roberto falou, mas isso é do jogo, né? Eu acho que o interessante também é você mostrar, como eu falei, cara, mesmo que eu jogar essa taxa aqui de desconto para cima, esse projeto ele continua dando mostras de que ele é sólido, entendeu? Mas é o que o André falou, amanhã pode abrir um Walmart aqui e ser arriscado. E é legal você falar isso, ter essa transparência com o teu cliente, porque ele vê que tu é um cara sério, né? Que tu não tá ali querendo, sei lá, tu não tá no otimismo junto com ele, tu tá fazendo o teu papel de consultor, cara, é sólido, mas, né, é empreendedorismo. Empreendedorismo, sabe, no Brasil, por exemplo, a cada 3 anos, sei lá, né, com 4 anos, metade das empresas fecham. Então, né, mas vai com cautela, né? Vai fazendo tuas reservas, teu planejamento financeiro, né, para não dar um tiro no pé, no final das contas. Mas é isso, pessoal. Obrigado. Eu vou encerrar aqui agora. E é isso. Qualquer coisa, a gente vai se falando lá no grupo. Uma boa noite a todos aí. Obrigado pela presença. Boa noite.